Está começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje vamos conhecer uma história que foge do convencional. Nossa convidada construiu uma carreira na tecnologia, formando-se em ciência da computação, onde atuou como analista de sistemas, coordenando equipes e se especializou em gestão de projetos. Mas em um determinado momento da sua vida, ela começou a fazer uma pergunta que mudou tudo. Para que eu vim ao mundo? Foi essa busca de propósito que a levou a deixar a sua carreira já consolidada para viver uma missão de fé, serviços e dedicação ao próximo. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre propósito, coragem, escolhas, fé e o verdadeiro significado de construir uma vida com sentido. Vem junto, fica com a vinheta que logo estou aqui com a nossa convidada de hoje. Agora sim, pessoal, estou aqui junto com a irmã Flávia e conte para nós, além do teu hábito religioso, da missão que você exerce hoje, quem que é a Flávia? Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês hoje. A Flávia é uma menina que nasceu em Campanha, sul de Minas Gerais. Sou filha do Fernando e da Regina e tenho 4 irmãos, né, uma mulher e 3 homens. E sempre gostei muito de estar com a família, de ajudar as pessoas, de participar em grupos. Trabalhava com as minhas tias, né, no escritório de contabilidade, desde 13 anos já trabalhava, e sempre muito alegre de poder estar, percebendo a realidade ao meu entorno de necessidade. Não sei por quê, mas desde muito pequena eu já ajudava na conferência de vicentinos, que a minha tia tinha me chamado, no grupo de oração, e eu amava fazer as visitas às famílias. Então eu sou um pouquinho assim, mais caseira, mais de família, né, e sempre muito numa espiritualidade muito religiosa. Eu nasci numa data, que é dia de Nossa Senhora do Carmo, e por isso também, foi algo que a minha família sempre deixou muito forte em mim, né. A gente sempre ia para as celebrações no dia do meu aniversário, os terços em família, então essa sou eu, um pouquinho de mim. Bacana. A cidade que você nasceu é grande assim? Eu não tenho nem noção. É uma cidade tipo Lages, é uma cidade pequena? Bem pequenininha, Ah, 18.000 habitantes. esse ano, aham. Muito pequeno, mas é uma cidade que esse ano está fazendo 289 anos. Aham. Então ali no sul de Minas, ela era a única cidade antigamente que existia, que aos poucos foi se desmembrando, e outras cidades cresceram mais. Ali, por exemplo, é mais conhecida é Varginha, né, que o pessoal fala a cidade Ah, do ET, né. aham. Então Varginha, que tem mais ou menos o porte de Lages, que cresceu, era território de Campanha, e aí cresceu e depois Campanha acabou ficando para trás, né, nesse sentido de empreendimentos e tudo. Mas carrega muito história, muitos valores, né, nós temos ali o cientista Vital Brasil, que foi o criador do soro antiofídico, picada de cobras, animais peçonhentos, Uhum. fundador do Instituto Butantan, nasceu em Campanha. Ah, bacana. Varginha é bem conhecida, Você comentou aqui que começou a trabalhar aos 13 anos, né? Isso é algo que eu vejo em todos os nossos convidados que passam por aqui, são todos, né, pessoas de 30 a mais, geralmente, né? E praticamente uma totalidade começou a trabalhar muito cedo, né. Você acredita que isso também moldou a sua infância e os seus valores, além da questão de família que você já comentou que teve também? Sem dúvida, eu não me veria de outra forma, sem ter tido essa participação,
no trabalho. Então, antes mesmo de trabalhar, minhas tias têm um escritório de contabilidade, antes mesmo de trabalhar com elas, eu já cuidava, assim, da minha prima, já tinha outros trabalhos. E isso cria responsabilidade, isso cria compromisso, cria disciplina, cria comprometimento com a vida, valorização, né, o dinheiro, né, valorização do dinheiro. Então, sempre era a minha mãe não me dava muitas coisas, né, então meus pais a gente tinha uma família simples que a gente tinha que correr atrás. Então, para mim, o trabalho, ele de fato dignifica a pessoa. Uhum. E é legal, né, você falando agora, eu lembrei da história do que teve recentemente aqui conosco, que foi o Aires, ele tem uma construtora hoje, e ele comenta, não sei se ele comentou no episódio, ele fala que ele abriu um açougue dos 14 aos 15 anos, né, o pai dele Olha tinha uma só. merceariazinha, e ele abriu um açougue, né, ele viu a necessidade na cidade onde ele tinha, que é aqui perto também, é uma cidade pequena, ele abriu um açougue e tal, ele aos 15 anos ele compra o carro dele e tudo mais, e nessa tua fala eu lembrei também, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, os meus pais se separaram e eu e as minhas irmãs, nós tivemos que ajudar na questão de prover as coisas dentro de casa e tudo mais. Mas eu lembro até hoje que eu comprei o tênis, não era nem tênis, era uma bota para ir para rua, assim, que era aqueles Nike antigão, assim, né? Mas se foi algo que eu trabalhei, fui lá, peguei meu salário, comprei e tudo mais. Então é legal a gente ter essas conquistas, né? Flávia, o que te motivou de sair, né? Por isso que eu te perguntei se era uma cidade grande, pequena. O que te motivou a sair dessa cidade? E aí você foi estudar fora, né? Você foi para Juiz de Fora. E sim é uma cidade bem conhecida, né? Sim. O que te levou aí a Juiz de Fora? Foi a minha irmã, eu poderia dizer que foi ela. Ela já estudava em Juiz de Fora? Ela tinha feito cursinho, ela fez cursinho, estava tentando medicina, ela já tinha morado em Juiz de Fora e já tinha vamos dizer assim, esse empenho de temos que passar numa universidade, temos que principalmente se for federal, sabe, uma motivação pra gente se desafiar. A minha família também, como nós somos uma família simples, a gente não pensava numa faculdade particular, a gente pensava em uma universidade pública, mesmo que fosse em outra cidade, né. Então ela me incentivou muito, desde mudar de uma escola estadual ali na época, né, no 8º ano, eu mudei de uma escola estadual para uma escola particular, também para favorecer desenvolver mais os estudos para poder conseguir passar numa universidade federal. Esse era o objetivo. Então, o fato dela já ter saído antes, estudado, influenciou muito na minha escolha, e isso foi positivo. Entendi. E o sotaque tu deixou lá na faculdade? Porque eu não percebo. Vocês percebem algum sotaque, né? Não percebo. Faz tempo que você Olha. já veio para cá? Eu vou dizer para você assim, uma vez que a gente sai de casa e mora em outros lugares, você não pertence a mais lugar nenhum. Eu já não tenho sotaque para minha família, que riem dos meus sotaques que eu vou adquirindo, e fica assim uma mistura. É porque eu já morei agora dentro da vida religiosa consagrada, né, depois que eu me mudei para Juiz de Fora, eu morei 12 anos em Juiz de Fora, que ali eu fiz um cursinho intensivo, fiz faculdade, me formei em ciência da computação na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois trabalhei 12 anos ainda, morei 12 anos no total em Juiz de Fora, trabalhei um tempo ainda lá. Depois que eu conheci a Congregação das Irmãs da Divina Providência, e aí eu já morei, depois de Juiz de Fora, eu já morei em Januária, norte de Minas. Aí depois eu fui um ano para Curitiba, aí depois um ano para Florianópolis. Aí voltei lá para o norte de Minas, em Salinas. Depois eu fui para Montes Claros e faz 2 anos e meio que eu tô aqui em Lages. Ah, bacana. Eu te perguntei porque eu fiz uma faculdade na Argentina. E nessa época, quando eu ia para Balneário, meus amigos, me pegavam no pé, porque, né, já tá com sotaque de gringo e tal, não sei o quê. Vai completar agora, já tô mais de 10 anos que eu tô em Lages. E aí hoje, quando eu converso com eles lá, eles falam, mas lá vem o lagiano, homem do céu e tal. A gente vai pegando o sotaque, eu não percebi o sotaque em você, né? Mas esses dias a minha irmã e meu cunhado riram de mim no telefone. "Ué, por que que você tá falando cantado?"
As pessoas percebem, né. João, hoje olhando na sua trajetória, né, a gente já ouviu um pouco, né, sobre a tua trajetória. Até antes de eu fazer essa pergunta, Curitiba é um berço bem forte na questão religiosa, né. Até eu Sim, notei aham. eh, muitos, talvez alguns que estão assistindo aqui, os mais próximos, sabem que eu também passei, né, tive uma vida dentro da religião, fui seminarista e tal, e uma das etapas, né, para eu me tornar padre era ir para Curitiba, né, ficar um processo lá em Curitiba, né, e tem vários, né, acho que a cidade ali centraliza vários congregações, vários centros ali, né. E isso, tem muitas casas de formação. Uhum. Dentro da vida religiosa consagrada, a gente tem as etapas de formação, então tem o aspirantado, que é o início, depois as fases, né, o postulado, o noviciado. Eu fui fazer o meu postulado. E muitas congregações têm casas de formação por ali também. Então isso acaba favorecendo. E a nossa casa ali, no caso, foi o postulado, na época que eu estava nesse período da formação, que eu morei em Curitiba. Aí você fez história, teologia? Nenhum deles. Não? Não. A nossa formação da vida consagrada, ela tem um diferencial da formação dos padres, Uhum. porque nós vivenciamos a vida comunitária, ou seja, é aprender mesmo a morar junto com outras pessoas que fizeram a mesma escolha que você. A gente aprofunda os votos, pobreza, castidade e obediência, que os padres não fazem, né? Esses votos fazem o de obediência ao bispo, mas não fazem esses dessa forma que a vida consagrada faz. Então, a nossa formação ela é muito voltada para essa vivência do segmento de Jesus, dos votos, da vida comunitária, do serviço apostólico às pessoas, da oração, mas a formação ela vem como um acréscimo. Então, aquelas irmãs que têm um pouco o perfil para aquela formação, né, podem optar por ir ingressando nesses cursos, inclusive. Mas isso é caso a caso, Uhum. assim. Eu era dos deonianos, né, do padre Sim, aham. conhece os deonianos? Isso. Até explicando, João, se puder explicar para as pessoas, talvez elas não estão te olhando, né, que nem eu brinquei antes, mas a irmã não está montada, né. Se você puder explicar para as pessoas, né, a questão da vestimenta e tudo mais. Sim, nós dizemos que é o hábito, né, o hábito religioso. Então, desde o Concílio Vaticano II, que foi o movimento da igreja que teve uma abertura maior, né, para as pessoas participarem da vida da igreja. Então, quando as missas deixaram de ser o padre de costas, que as pessoas tinham mais acesso à palavra de Deus, né, o Vaticano disse que as congregações que quisessem deixar o hábito poderiam. Então, cada família religiosa tomou uma determinada atitude. Então, por isso você vai ver algumas famílias religiosas que permanecem com o hábito. Na nossa congregação, deixou opcional. Então, naquela ocasião, as irmãs que queriam permanecer com o hábito permaneceram. E aquelas que não se encontravam dessa forma podem usar a roupa normal. Então, aqui no Brasil é assim. Porque nós temos Indonésia, África, que já tem um perfil diferente, né. Mas aqui no Brasil ou a gente usa sempre, ou a gente nunca usa. Hum. E aí eu optei por isso, porque eu me sinto mais próxima, eu acho que as pessoas têm mais facilidade de se aproximar quando eu estou vestindo de uma forma normal, vamos dizer assim, né. Sim. E agora voltando então aqui para a pergunta, olhando na tua trajetória, teve algum ou quais foram eles, né, momentos, assim, que mais marcaram na tua vida? Sem dúvida, deixar minha família para ir estudar fora, que esse foi o motivo principal. E um grande marco, que é quando eu deixei o meu emprego para fazer uma experiência de pobreza numa ONG, e que aquilo eu já imaginava que poderia vir a ser uma vocação religiosa, mas que eu ainda não tinha certeza. São pontos de ruptura bem fortes na minha história. E aí, um terceiro marco é quando eu então tomo a decisão de entrar para fazer uma experiência, para ser freira, né, que para mim era algo que eu nunca imaginava que aconteceria. E a questão da família, como é que reagiu nessas tuas decisões? "Você tá ficando louca, vai abandonar o emprego".
Tem. Foi, eles não aceitaram bem. Até por uma questão de muito amor, a minha família é muito, assim, quer ter todo mundo perto. Então eles não queriam que eu ficasse longe ou que eu não pudesse vir muitas vezes em casa. Eu acredito que o maior medo deles para seguir uma vocação religiosa seria se me perder um pouco, sabe? E não me ter mais tão perto. Mas, sem dúvida, assim, eram mesmo sendo uma família católica, eles tiveram muita resistência. Quando eu disse para minha mãe, para o meu pai, né, que eu estava deixando o emprego, pense, eu ia começar a ganhar dinheiro, porque depois que eu me formei e comecei a trabalhar, eu me mantinha. Então minha família não gastava mais comigo, né, mas o dinheiro era a conta. E aí eu ainda fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, que era caro. Então, o meu dinheiro ia tudo para isso. Quando eu estava terminando o MBA, que eu ia poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né, na concepção, de todos, tinha um salário bom, mas esse salário ia aumentar. Eu digo: "Tô saindo, deixando tudo, vou sair do centro de Juiz de Fora para morar num bairro perigoso, dentro de uma casa do projeto da ONG", que era um bairro considerado de situação de vulnerabilidade, para fazer uma experiência voluntária de trabalhar 24 horas e não ganhar nada. Então minha família ficou um pouco desesperada. Até porque nessa época nós não tínhamos a tecnologia do que a gente tem hoje, né. Eu lembro quando eu fazia o seminário, a gente combinava, tinha um orelhão no seminário, né, que ficava lá na saída, bem na curva atrás do campo de futebol, assim, perto de um viveiro. E aí tinha o orelhão, eu lembro que no domingo, assim, às vezes dava fila, né, eram vários seminaristas ligando para sua família, ligaçãozinha a cobrar e torcendo para que lá do outro lado te atendessem, porque essa era a comunicação que a gente tinha, né. Hoje é tudo, não que seja tudo, assim, né, não vamos, mas hoje é bem mais fácil, né, se eu quiser estar diariamente em contato com o meu filho via vídeo, via chamada, né, então hoje, apesar de não estar próximo, né, de contato físico, eu tenho um contato muito mais presente, né, do que lá antigamente. Tu tá daqui, Florianópolis é como se você estivesse daqui nos Estados Unidos, porque não tinha contato, né, então era bem diferente também, né. É interessante, Juliano, que hoje a minha família às vezes liga e pergunta assim: "Onde você está hoje? Em que cidade você está hoje?", né. E que bom que tem essa tecnologia que dá para nos aproximar mesmo na distância. É que eu vou uma vez ao ano só em casa, Uhum. minhas férias. Falando em tecnologia, vamos passar para o bloco 2 aqui, irmã, onde a gente vai falar um pouco da tua formação e carreira profissional. Eu teve um episódio que um episódio especial nosso que eu gravei lá no Orion Parque Tecnológico. Conhece lá o Orion? Até, por sinal, completou 10 anos agora, teve até uma corrida recentemente em alusão aos 10 anos do Orion e tudo mais. Como que surgiu o teu interesse aí pela tecnologia? Isso não foi muito pensado, sabia? Foi algo assim, na época a gente não tinha muita oportunidade de conhecer, aquilo que nós sabe aquela orientação profissional que hoje já tem muita facilidade, né? Mas eu gostava de informática, eu gostava de computador, e aí como eu tinha também eu tinha passado num concurso na época da Caixa Econômica, e eu fui escolhendo algo que eu podia, ao mesmo tempo, se eu fosse chamada, eu poderia trabalhar, que tinha a ver com o computador que eu gostava. Olha a lógica, né. Que eu poderia dar aula de matemática, porque eu amo matemática, e não foi uma escolha muito bem, assim, planejada, foi algo que foi surgindo, e um pouco pelas oportunidades que se apresentavam, eu escolhi na época. Hoje não, né, hoje existe muitas mais facilidades para isso, né. Uhum. Eu até anotei que foi o episódio que eu fiz lá no Ori, foi com o Marafon. Ele também saiu de uma cidadezinha bem pequenininha e hoje ele tem uma empresa que é uma potência em Florianópolis. Acho que, olha, ele até revelou para mim ali no episódio que ele tinha assinado um contrato milionário. Naquele dia ele estava super empolgado, antes da gente gravar, ele estava super animado. E ele já é um senhor, ele deve estar aí na casa dos 60 anos, não perguntei, não fui indelicado perguntar a idade dele, mas já era um senhor, mas com toda a energia, sabe, e tal, não sei o quê. E aí ele conta a história também, saiu de lá pequeno e tal. Teve o Gatino também, não sei se você conhece,
professor Gatino, né, ele coordena a turma de ciências da computação lá na faculdade. E aí, falando um pouco de faculdade, como é que foi a tua experiência dentro da universidade e os desafios nessa época ali que você Uhum. estava em Juiz de Fora? Primeiro, ficar longe de casa, longe da família. Então isso é um desafio. A gente se ajudava muito, as pessoas que também passavam pelo mesmo. Então nós tínhamos sempre a Você morava num albergue? Você morava república. numa república? República que é assim, a gente divide as despesas, mas é um pouco uma vida, cada um tem a sua vida, né. Uhum. Claro que eu tive pessoas muito boas, que a gente sempre se ajudava e às vezes dividia alguns momentos a comida também, né, e tal, mas era cada um por si. Então essa era a minha vivência. Então esse estar longe de tudo que era conhecido, sair de uma cidade muito pequena para uma cidade que na época tinha mais já de 500.000 habitantes, então isso foi uma grande mudança. E dentro da Universidade Federal, a gente enfrentava muito, eu vou dizer enfrentava, não sei como é hoje, né, mas a gente aprende muito a ser autodidata, a ter que correr atrás, que é algo bom. Hoje eu vejo como algo bom, né, é um diferencial talvez da Universidade Federal. A gente não tem muito apoio às vezes, assim, até do professor, sempre é o aluno que é o problema, né. Então a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar, a gente tem que correr. Esses desafios, me formaram uma pessoa que corre atrás, que tenta aprender sozinha, que tenta conseguir. Então creio que estar longe e ter que fazer muita coisa sozinha foram um dos desafios maiores ali para mim. Com o apoio de um grupo de amigos, que nós tínhamos grupos de oração na universidade, Uhum. que eram os GOLs. E essas pessoas me ajudavam a me manter firme ali, no propósito. Aí quando você iniciou o MBA, daí já era uma outra fase. Eu Isso, já aí eu já aí tinha você formado, né. já estava trabalhando, já estava Isso. tranquilo. Aí tinha, assim, os grupos de amigos, famílias, né, que eu já tinha como laços importantes para mim, que também me favoreciam estar ali, mas eu continuava morando em república ainda, né, e trabalhando e fazendo o MBA. Bacana. Nesse momento aí, você já sentiu um chamado, assim, você já porque você comentou agora que você tinha os grupos ali, né, tu já percebia esse chamado, assim, você já tinha, vamos dizer assim, já estava caindo para o ladinho, assim, já? Ou não, nesse momento aí você não percebia essa Não para ser freira. aham. Aí eu vou te contar uma coisa, eu tinha uma aversão a essa ideia que você não faz ideia. Gente, assim, ó, isso era algo que eu achava que nunca ia acontecer na minha vida. Mas eu tinha esse grupo de universidades, né, que eu participava, a gente tinha era Ministério Universidades Renovadas, e tinha um slogan: "Um sonho de amor para o mundo". E nós já tínhamos esse desejo de transformar a realidade da sociedade, sendo um excelente profissional, com ética, com honestidade, com então nós já tínhamos isso como um ponto de partida. Nesse sentido, me senti chamada sempre, como uma missionária, como alguém que acredita nos valores que Jesus deixou para nós no projeto de vida de Jesus, e que o cristianismo, para mim, é uma forma de vida que traz felicidade para as pessoas. É a minha opinião, assim, né. Então, como alguém que quer promover isso, um projeto de vida que as pessoas agem como Jesus agia, são como Jesus era. Então, nesse sentido, eu me sentia chamada, mas não a uma vida consagrada. E isso aconteceu depois. Isso aconteceu quando eu já estava trabalhando e começou a despertar questionamentos que eu não consigo te explicar se não for algo que é de Deus. Porque situações que talvez antes não me incomodavam tanto começaram a me incomodar. E no caminho que eu fazia de casa para o trabalho, eu encontrava com pessoas em situação de rua e eu comecei a questionar profundamente por que que eu tinha e aquelas pessoas não tinham. E pensando depois, tá, daqui 20 anos, como é que eu quero me imaginar na minha vida? Sabe aquelas perguntas, como é que você se imagina daqui 20 anos?
E eu pensava: "Tá, eu vou me imaginar trabalhando nessa empresa que eu gosto de trabalhar, que eu sou boa naquilo que eu faço, mas e as outras pessoas? Com o que que eu tô contribuindo com as outras pessoas?". Parecia muito egoísta. E essas inquietações começaram a me gerar uma angústia muito grande. Mas o que que está acontecendo comigo? O que que Deus quer de mim? E aí foi quando vieram várias situações ali no meio dessa trajetória. Bacana. A empresa existe ainda, sabe? Existe. É Aham. grande? Pode falar, não tem. Não, ela não é Quem grande. sabe ela seja nossa patrocinadora. Era a empresa Solucionar, era uma empresa de gerenciamento de projetos que tinha clientes grandes e pequenos. A gente tinha um software, eu trabalhava num software de gerenciamento de projetos, chamado Tasker. E a gente atendia, algumas empresas da Petrobras ali, né, estaleiro que construía navio. A gente tinha um programa que fazia os sinistros, quando tem o DPVAT Bacana. também, né, a empresa atendia. Então era uma empresa que tinha clientes grandes. E eu trabalhava com foco na parte de qualidade, desenvolvimento, especificação, clientes, na parte desse gerenciamento de projetos, desse sistema. Legal. E hoje você acredita, que a tecnologia ou até mesmo você tinha uma equipe nessa época, Sim. Renato, né. Você acredita que a tecnologia e a gestão contribuem para a tua missão hoje? Sim, sem dúvida. É que hoje também, né, assim, as pessoas podem pensar: "Ah, mas o que que uma freira faz, né?". Uhum, É que hoje eu trabalho em uma escola, uhum. eu estou na vice-direção de uma escola. E ter feito ciência da computação não foi algo perdido, não foi, pelo contrário, foi muito importante. E ter essa abertura para a tecnologia, eu acredito que potencializa o que a gente pode fazer. Ela não substitui algumas coisas, mas ela pode potencializar o que a gente traz de humano para contribuir. Bacana. Você tinha ali, né, a gente citou a empresa agora, você tinha uma carreira, vamos dizer assim, uma carreira promissora, né. O que que começou a te incomodar ou faltar ali naquela vida para você, eh, tomar essa virada de chave, essa mudanças? Porque você falou aí de você estava terminando o MBA, né, pá, agora eu vou explodir, né, pra se alguém for pensar como uma gestora, né, não, daqui pra frente é CEO, né. E você: "Não, tipo, joga isso aqui para o lado e agora vamos pra cá", né. O que que fez? Teve alguma coisa, assim, que te Sim. Sabe quando você entende, assim, que você não sabe explicar, mas tem um certo vazio ali que você tá sentindo, e essa busca, aquilo que eu falava, aquela angústia. Eu nunca fui, Juliana, um pouco assim de ficar almejando: "Ah, eu quero ter uma casa muito, sabe, boa, eu quero ter muito dinheiro". Eu acredito que a vocação vem muito tempo antes da gente nascer. Deus já, de alguma forma, nos chama. Talvez ele já tenha colocado isso muito antes de mim, uma falta talvez de ambição nesse sentido, e um desejo de fazer a diferença no mundo. Esse desejo de fazer a diferença no mundo é uma grande inquietação. Então, a partir desse momento que eu comecei a ter essas angústias, essas inquietações, teve uma cena que eu queria contar, vamos dizer que ela ajudou um pouco ali. Eu estava saindo do supermercado e quem mora em república, gente, assim, às vezes compra, assim, 2 batatas, 2 cenouras, um tomate, né, é uma coisa bem assim. Eu me lembro disso, que foi era uma compra que não era muita coisa, era uma coisinha pouca. Mas eu estava saindo do supermercado e eu vi uma pessoa mexendo no lixo, tirando uma coisa e comendo. E aquilo que a pessoa tirou, eu não vi o que era, tá? Mas o que me pareceu na hora? Algo branco, que eu imaginei queijo. Uhum. Eu não sei se era, tá? Mas eu fiquei pensando, o queijo, quando ele tá bom, ele já tem um cheiro, né? Assim, eu fiquei imaginando uma pessoa comendo algo do lixo. Essa cena me fez chorar naquele dia. E a minha vontade era devolver o que eu tinha comprado, mas eu não tinha comprado muito. E aquela questão, por que que eu tenho condição de comprar e essa pessoa não tem?
essa foi uma cena que me aconteceu. E aí, a partir disso, eu procurei uma ONG, porque eu queria, então, ser voluntária, nesse desejo de propósito de vida. Então, eu procurei uma ONG que eu pudesse colocar o voluntariado ali para me sentir melhor também, porque tem isso. Às vezes a gente procura fazer um trabalho social para aliviar um pouco, né, aquele peso de desejo de você contribuir com alguém. Dentro dessa ONG, com os conhecimentos, com as iniciativas que a ONG fazia, com um olhar voltado para a pobreza crônica, entender assim, Juliano, que às vezes a pessoa não vai bem, a criança não vai bem na escola porque faltou alimentação, que dá condições de aprendizagem, é a pobreza crônica, que é que o pai, a mãe foi pobre, o avô, a avó foi pobre, que vem de gerações, e isso coloca já essa pessoa numa condição diferente das demais. Então, estudar isso, pensar isso me fez querer contribuir. Comecei esse voluntariado nessa ONG. E aí acabava me inquietando mais, me inquietando mais, me inquietando mais. Até o momento que eu resolvi, então, deixar o trabalho para fazer uma experiência de pobreza nessa ONG, que foi isso, de eu ir para a casa do projeto, que eu não recebia nada, e para dedicar voluntariamente para a ação social. E claro, tinha acontecido algo, não sei se eu posso já dizer aqui agora, né, mas tinha Pode. acontecido algo antes, que foi o seguinte: eu tinha ido num encontro em Foz do Iguaçu, e nesse encontro eu tinha escutado um bispo falar da realidade da Amazônia e que ele estava ameaçado de morte, porque ele defendia situações de exploração de crianças, de mulheres. E ele dizia pra gente assim: "Não tenham medo, não tenham medo". Aquilo foi tão forte para mim, que depois daquele encontro eu queria ir para a Amazônia também. E eu comecei a procurar enquanto eu ainda trabalhava, antes dessa experiência, eu comecei a procurar formas de ir para a Amazônia. Eu queria inclusive, tipo, que a igreja pudesse me enviar por 1 ano para eu ser missionária e depois voltar e trabalhar. Aí um padre me falou: "Eu acho que você tem vocação religiosa". Aí foi quando eu disse para ele: "Então eu nunca vou ser freira. Eu nunca vou ser freira, eu quero ser missionária", porque na minha cabeça ser freira era ficar dentro de uma casa, né, era totalmente diferente do que eu queria naquele momento, né. Então, aconteceu o quê? Aquilo me marcou muito, esse desejo para a Amazônia. E aí quando eu já estava nessa ONG, o diretor da ONG falou: "Eu tô indo para a Amazônia. Eu vou contigo, eu consegui folga no trabalho, eu vacinei, eu arrumei tudo, eu pago a minha passagem", e ele cancelou a viagem. Aí eu falei: "Bom, eu já tenho essa semana toda organizada. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um retiro social", que era um lugar em Paraíba do Sul, que é ali no estado do Rio, que tem as irmãs orionitas, que elas cuidam de mulheres, na época era 40 mulheres com deficiência física e mental de todo tipo, desde meninas mais novas até idosas. E que se não fosse aquelas irmãs, aquelas mulheres não teriam nada, porque eram pessoas encaminhadas, inclusive, por maus tratos de família. E aquilo me marcou profundamente. Aí eu fui para essa casa para ficar 1 semana lá fazendo o retiro. Não tinha nada a ver com freira, tá? Eu não queria nem chegar perto das irmãs e nem que ninguém me visse com elas para não achar que eu ia ser irmã. Mas aí, o que que aconteceu? Ali foi um ponto. No penúltimo dia desse retiro, eu fiz uma experiência de Deus com a palavra, com Filipenses. Julgo como perda todas as coisas em prol do conhecimento de Jesus. E teve algo tão forte ali que aí veio, meu Deus, como é que eu vou deixar tudo agora por causa, tô terminando o MBA, tô tudo, como é que eu vou deixar tudo? Essa experiência ali, naquele dia, naquela ocasião, que eu comecei a querer ser freira, que eu via as irmãs ali, como elas viviam, me identifiquei um pouco com aquela realidade, a dedicação com as mulheres, com aquelas mulheres, o convívio entre elas, a simplicidade do que elas tinham, uma vivência de alegria na simplicidade. A partir dali
que eu comecei a me abrir a ser freira. E aí, quando eu fui fazer a experiência de pobreza no ano seguinte, eu já tinha isso acontecido. Então, eu já fui para essa experiência de pobreza também com o desejo de discernir melhor aquilo que eu tinha sentido. Então, eu fui com essa abertura. Então, foi um pouco isso tudo assim que aconteceu dentro de mim, que eu entendo como um chamado de Deus na minha vida. É, eu anotei várias coisas aqui que você foi falando, mano, e eu lembrei muito, tu estava falando assim, eu estava andando no seminário lá em Corupá agora, dizia, e é todo o processo, né? Eu lembro que eu fiz 2 visitações no seminário, onde a gente ficou lá 3, 4 dias, né? Passamos um final de semana para conhecer, né? Imagina, eu entrei no seminário na 7ª série. O seminário atendia da 6ª série até o terceirão, né? Eu entrei na 7ª série, então eu era um gurizão, né? Então, antes de eu entrar lá, o padre fazia visitas na nossa casa, né, conversava, explicava como é que funcionava, a gente vai lá, faz um test drive, fica um final de semana, volta, né, depois vai de novo, né, para ver se realmente é aquilo ali. E diversos momentos, assim, a gente fazia os retiros e tudo mais, né, a gente e aí falando o meu lado pessoal, né, eu não segui a vocação, né, mas eu senti, assim, vamos dizer assim, uma presença mais forte, parece que tu tá mais sei lá, tu tá fervendo, tu tá, né, tu tá mais próximo de Deus ali, né. Mas não despertou. Eu lembro tanto que na minha turma, eram cerca de 30 alunos cada turma, né, então eu fico imaginando até aqueles padres e fratres ter que coordenar hoje, depois de grande, eu tenho que coordenar uma equipe aqui, às vezes o pau já fecha, imagina lá coordenar 150 jovens da 6ª série até o terceirão, né, a casa era formada ali por padres, tinha as freiras também que ajudavam na organização e tudo mais, e aí eu fico pensando, né, eles também dedicaram a vida deles, né, para estarem ali cuidando de nós, para e, né, pensando no futuro, numa geração, né, da congregação para que viessem a surgir padres. Na nossa turma somente um se formou padre, Olha só. né, e nós éramos 30. Claro que ao longo do caminho ali na 7ª série, na 8ª série, a gente ia para casa, ficava de férias, quando voltava 2, 3 ficavam pelo caminho. E assim iam, né, até que chegou no final da minha turma ali, um só se formou. Antigamente a gente tinha os encontros dos ex-seminaristas, onde a gente se encontrava, se revia, assim, é bem legal, assim, E essa assim, Juliano, isso é difícil de explicar para quem não conseguiu fazer essa experiência ainda, não é? e aí era onde eu queria chegar contigo, assim, porque, assim, ó, eu vivi a religião, né, de dentro, né, e aí hoje, às vezes, a gente vê noticiários ou até comentários em grupos de amigos, às vezes eu também, às vezes, acabo fazendo uns comentários, né, fora, assim, mas eu vejo que tem muito comentário, vamos dizer assim, do mundo, que é Aham. muito vamos citar um exemplo agora que tá rolando Copa do Mundo, né, o Uhum. que tem de técnico e especialista em futebol não se né, Sim. porque Uhum. põe esse, tira aquele, é fulano, porque o técnico tal, o jogador é o Caio, né, põe né, é a mesma coisa quando vem falar, porque o católico, o evangélico, o protestante, né, então, cara, eles não viveram aquilo ali de dentro, né, e é bem diferente quando você tá lá dentro. É a mesma ó, é a mesma coisa, às vezes, tentar falar de um partido, né, se você nunca viveu, se você nunca foi político, né, então estar lá dentro é bem diferente. E aí eu quero trazer essa fazendo um pouco do gancho disso aqui, o que que você percebe que as pessoas mais se surpreendem quando descobrem como é realmente uma vida religiosa? Muito é, por exemplo, a questão financeira. Ninguém faz ideia um pouco do que a gente vive. Há várias surpresas nesse sentido. Eh, Às vezes acha que, por exemplo, nós ganhamos dinheiro da igreja. Não. Claro, tem realidades e realidades. Quando as irmãs contribuem num trabalho na igreja, às vezes sim, algumas paróquias, algumas dioceses, em alguns lugares, contribuem, como contribuiria com qualquer pessoa que também faça algum trabalho, né? Mas na nossa congregação, nós sempre trabalhamos.
Então nós temos irmãs professoras, enfermeiras, médicas, dentistas, psicólogas, advogadas. E, assim, sempre houve esse trabalho, né. Hoje eu tenho um salário também, e aí que vem a grande curiosidade das pessoas, porque acha que, me vê com um carro, me vê com uma casa, né, tendo casa, as irmãs são ricas, por exemplo. Não, eu não tenho nada hoje, Juliana, no meu nome. Se hoje eu saio da congregação, eu saio com as minhas roupas, tenho que começar minha vida do zero. Eu não tenho poupança. O salário que eu ganho é uma entrada para casa, assim como aquelas que estão aposentadas também é uma entrada para casa. Então a gente vive em comum, a gente coloca isso no comum, paga as despesas, aquilo que cada uma necessita, a gente trabalha com orçamento para facilitar também, para não ter, né. Sobrou um dinheiro ali na nossa casa, a gente envia para nossa casa da coordenação, porque pode ser que outras casas nossas faltou. Né, uma casa no Nordeste, uma casa onde não tem recursos financeiros, uma casa missionária. Nós temos um projeto em Moçambique, não tem recursos financeiros. Então o que sobra nas nossas casas alimenta essas missões fora. Então às vezes as pessoas acham assim: "Não, mas as irmãs, né". Primeiro, a gente não ganha, né, assim, dinheiro de a gente trabalha, a gente tenta construir. Teve irmãs que já trabalharam uma época como pedreiras para construir nossas casas, né. Trabalharam em fazendas, fazendo de tudo que você puder imaginar, plantando, tirando leite, tudo o que você puder imaginar. Então, acho que esse é um ponto. Sobre a questão financeira, que há sempre uma curiosidade e eu sempre vejo que as pessoas nunca sabiam aquilo que eu disse. Até antes de tu, Uhum. te dar o segundo ponto aí, trazer uma abordagem, assim, a questão do dízimo, né. Esse tempo não faz muito tempo, acho que faz uma semana, um conhecido da família veio falar: "Ah, porque tu tu dá quanto de dízimo lá, Juliano? Tu dá R$ 500, R$ 1.000?" Eu assim: "Cara, não cabe vir aqui dizer quanto que eu dou de dízimo, e além do dízimo que eu dou, eu sirvo, né, eu vou no mínimo uma vez por mês, eu sirvo lá, tô lá ajudando, né. Ou tu acredita que para você, eu vou citar um exemplo bem fácil, assim, ó, para você abrir a catedral no centro de Lages uma vez por dia, para bancar toda aquela estrutura de luz, imposto e tudo mais, chove, não sei, vem dos badalos do ensino, precisa de um dízimo, né. Tudo hoje, uma empresa, uma ONG, todo mundo hoje precisa de um lado financeiro para se sobreviver, para, né, para poder levar a palavra de Deus para mais pessoas, a gente precisa de recursos, a gente precisa ter uma igreja, a gente precisa, né, ter estrutura, e tudo isso tem um custo. As pessoas acham certo que, vou bater o sino da igreja aqui, cada badalada vai cair um saco de dinheiro aqui, e o negócio vai se sobreviver sozinho. Não, não é assim, precisa, né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, né, imagina uma pessoa que pediu para ficar um tempo hospedada na sua casa, e aí você banca tudo, e essa pessoa não contribui com nada. Acho que dá uma tendênciazinha de pensar assim: "Mas que pessoa folgada, né, que, né, pediu para morar aqui na minha casa e tudo, não contribui com nada". Eu penso que é isso, sabe, é uma pertença, é como você disse, todos nós usufruímos, então, de acordo com a realidade de cada um, aquilo que cada um pode contribuir, isso faz a diferença. E eu acredito muito, eu sou irmã da Divina Providência, então acredito que cada um fazendo aquilo que tem condição de fazer, não há necessitados, que foi a experiência dos primeiros cristãos. Não havia necessitado entre eles. Eles colocavam o que eles tinham em comum, isso era dividido de acordo com a necessidade de cada um, não era igual, 10 para você, 10 para não, era de acordo com a necessidade de cada um, e não havia necessitados entre eles. Bacana. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalinho. Fica com o meu recado aí que eu já volto aqui com a irmã.
Estamos de volta, pessoal. O episódio de hoje, eu estou aqui com a irmã Flávia. Nós já falamos muito aí sobre vida, sobre a formação da irmã. Irmã, vamos passar agora para o bloco 4, onde a gente vai falar um pouco sobre trabalho voluntário, serviço ao próximo, Antes ali a gente já tá dando umas cutucadas em quem está nos Sim. assistindo aí, né? Eu às vezes gosto de dar umas brincadas assim. Até porque, como a gente comentou antes, né, eu vivi um pouco, né, lá dentro e eu sei um pouco dos bastidores, apesar de pouco viver, né, ali cerca de 7 anos, é bem pouco ainda, né, mas já tive alguma experiência. Você mencionou ali, até citou o exemplo, né, era uma moça, um rapaz que pegou queijo ali, Um homem. era um homem, né? Uhum. Da população da situação de rua, né, que começou a provocar aí alguns questionamentos dentro de você, né? O que que mais te marcou aí durante os anos do trabalho voluntário e se existe uma história além dessa que você carrega até hoje aí no seu coração? Quando a gente faz essa experiência de ir a outros lugares que você nunca imaginou que existia, isso toca profundamente dentro de nós. Então, já como eu vou trazer uma realidade já como irmã, tá? Não como já porque tem várias do voluntariado, mas eu vou trazer uma como irmã. Eu fui fazer uma missão no Pará e nós íamos 2 a 2, né, era a Vida Consagrada Jovem do Brasil, e a gente chegou num local que não tinha água encanada, que não tinha banheiro, e que tinha uma realidade bem pobre, assim, de não ter internet, de a escola ser dividida para várias turmas. E então imagine, você tem uma sala de aula que a mesma professora dá aula para vários anos diferentes, né, que ela tem que se dividir ali naquela turma, e que é menos tempo de aula, e que quando chove não tem aula porque não tem acesso, às vezes a estrada não fica boa, né, ou não tem internet, na pandemia não teve aula porque não tem internet. Essa realidade que no norte do Brasil é muito comum, Juliana, ali na Amazônia, por isso a Amazônia mexe tanto comigo, porque é um mundo muito diferente do que a gente tem aqui. Às vezes a gente fala de situações na África, nós temos muitas Áfricas dentro do Brasil, em alguns lugares, sabe? Claro, no Brasil é mais fácil da gente chegar de alguma forma do que, por exemplo, na África. Na África eu acho mais complicado por uma questão governamental e tudo. Mas assim, no Brasil nós temos muitas realidades. Então, quando você chega e vê uma família que não tem nada para comer naquele dia, que está esperando que algo aconteça, de fato, que a providência aconteça, que não tem de onde tirar o recurso. Aí você começa a entender uma vida de uma forma diferente. Então, estar nesses lugares de assim, ó, não ter como ir ao banheiro, de ter que ir fazer as necessidades no mato mesmo, tá? De tomar banho num córrego, a gente muda completamente a nossa visão. Quando a gente volta para nossa realidade desse conforto, dessa facilidade que a gente tem, isso gera um incômodo de que poxa, mas eu não posso esquecer que lá eles não têm. Então a minha vida aqui tem que de alguma forma fazer sentido para que chegue para que eles tenham em algum momento. Então, eu não vou dizer uma experiência, mas isso de ter que passar por essas realidades de não ter um banheiro para ir, para fazer a sua higiene, ter que tomar banho num córrego, ter que fazer isso tudo, mexeu já profundamente comigo, essas realidades. É, hum, eu hoje auxilio, não posso nem dizer que ajuda, eu auxilio um projeto que é o Jovens Querubins. Eu acho que eu nunca comentei, assim, os meninos aqui sabem, porque a gente auxilia até na parte de divulgação, de publicação, né, dos eventos que são organizados, geralmente são feitos bazares em alguns bairros aqui de Lages e tudo mais.
E a gente vê aqui em Lages também tem muita Sim. África, né? Tem, assim, ó, a gente vive na nossa bolha. Esse tempo eu até comentei, teve até eu lembrei até de uma situação do Biel, do meu filho. Ele faz escolinha de futebol e eu tinha recém comprado uma chuteira nova para ele, nova. E aí eu falei, ó, filho, prova e tal, não sei o quê. E daí a gente já vai pra escola, já vai pra escolinha e tal. Ele colocou, e aí colocou no pé e já começou a reclamar, sabe? Reclamar, reclamar, reclamar. Disse, cara, tu não gostou? Agora tu tira. Ah, não, tira do pé, põe na caixa e nós vamos levar agora para alguém que tá precisando. Ele, não, pai, Deus, não, cara, não serviu para você. E aí eu levei ele na escolinha e tal. No outro dia eu peguei a chuteira e doei para uma outra criança, né? Chegou no outro dia do futebol, dele disse, ah, pai, cadê a chuteira nova? Eu disse, não, pai, doa. Você tava reclamando, não servia, né? E aí o zoinho dele encheu de lágrimas, sabe? Mas eu fiz, né? Primeiro, né? Não cabe ficar, mas justamente para ele provar disso, esse cara, tu tem que sair um pouco da tua bolha, às vezes. Eu tentei fazer de alguma forma uma lição para ele ali, mas nós como adultos também a gente tem uma nossa vida, né? Muito confortável às vezes, e se a gente não provar o desconforto, aquele puxãozinho que você comentou ali da questão da internet. Eu dou aula para. Hoje eu estava na cidade de Palmeira, e deviam ter ali pouco mais de 20 pessoas, mais da metade não tem internet 4G. Aí eles estavam no local ali usando do Wi-Fi, né? Porque eu estava ensinando sobre a questão de uso da tecnologia e tal. E aí eu comentei, ó, pessoal, agora acessem ali o site, o aplicativo, né? Mais da metade não tinha acesso, né? Eu fui lá, peguei a senha, passei para eles. Então a gente às vezes está numa nossa bolha, né? De que temos os recursos tão fácil, tão na mão, e não consegue olhar às vezes para a grama do vizinho, né? E ver que aqui do lado nós temos situações bem ruins E também, né? assim, não sei o Juliano, mas sabe uma grande diferencial, que acontece muito no norte ali, né, é a questão da justiça, porque aqui a gente ainda tem uma certa visibilidade. Se acontece uma coisa com a gente consegue colocar isso talvez na internet tudo, uma mobilização. Mas no norte muitas coisas acontecem e ninguém vê. E às vezes até mesmo aqueles que deviam defender a justiça, a lei, são aqueles que são corrompidos também, sabe. Então, nessa ocasião que eu falei dessa família, né, que eu visitei lá, que é bem no extremo, lá eles chamam de vicinais, as estradinhas de terra que vão entrando adentro, assim, no Pará, lá na Amazônia, né. E quando eu visitei ali aquela família, eu vi uma placa de um projeto e depois, por curiosidade, eu fui procurar sobre esse projeto na internet depois. E eu vi que era um projeto de mineração. Então, aquela água que eles tomam hoje, daqui a um tempo vai estar contaminada. E não vai ter o que eles fazerem, não vai ter nada para fazer sobre isso, sabe? Então, acho que essa é uma grande diferença também, né? Que aqui talvez nós tenhamos mais acesso a algumas coisas que lá não tem. E isso causa uma grande indignação, você vê as pessoas, assim, que aqueles mais pobres, que nem sabem o que está acontecendo ali por perto, que vão sofrer consequências graves ali da exploração, da ganância, do não cuidado com outras pessoas, sabe. Essas questões me causam uma indignação que me faz querer fazer algo. É. A gente sai para ajudar o outro e sai mais ajudado do que eles, Com né? certeza, com Como certeza. pessoa, né? E fazendo um gancho nisso, irmã, o que a sociedade, no teu ponto de vista, precisa aprender aí sobre empatia e solidariedade? Empatia é se colocar no lugar do outro, né. De fato, eu acho que assim, ó, as pessoas são diferentes e vivem contextos diferentes. Nós nunca podemos julgar que o outro não sofre ou não, porque na minha bolha, como você dizia, tem tudo o que eu preciso. Se a gente não conhece a realidade de uma outra pessoa, de um outro local, como eu posso dizer que ele não precisa? Eu acho que essa empatia é pôr um ponto de dúvida, com menos orgulho, com menos, sabe, "Ah, eu sei muito", mas com mais humildade. "Vamos lá, deixa eu conhecer a realidade, será que não mesmo?" E aí a partilha.
nós estamos vivendo num momento que parece que nada sacia, né? Sempre precisa mais, 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 mais. Uma ganância, uma coisa de um vazio, talvez. E aquilo que é supérfluo para mim é aquilo que está faltando para o outro. Então, acho que empatia, mais do que uma palavra, mais do que uma atitude que apareça na TV, é a gente conseguir, assim, ó, sabendo que existe tantas Áfricas perto de nós, eu me coloco numa atitude proativa de viver com menos para partilhar um pouco aquilo que eu tenho. Isso para mim é empatia. Quando isso gera uma mudança de atitude comigo. Bacana. Para a gente encerrar esse bloco aqui, depois a gente vai fazer o nosso ping-pong de dono. eh, Como que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações na vida de alguém? Quando elas são feitas com amor e honestidade. Se você faz tudo aquilo que você pode, eu não consigo não acreditar que Deus não abençoa. Para mim, é a multiplicação dos pães, dos peixes lá. Quando a gente oferece o que a gente tem de melhor, com honestidade, com simplicidade, com alegria, Deus multiplica isso. Deus olha para isso. Eu tenho que confiar, para mim é isso, como eu disse, né, no nosso carisma das Irmãs da Divina Providência, nós confiamos num Deus que olha para as pessoas, que ama, que cuida, que está interessado no bem-estar de todos. Por isso nós queremos promover vida, defesa da vida. Então, faz parte, né, faz parte esse olhar com amor. E uma coisa assim, que nem eu comentei, às vezes a gente nem divulga, né? Eu sei que a gente precisa mostrar de que existem pessoas, instituições, órgãos, né, que fazem coisas boas pela sociedade, né? Mas fazendo um pouco do teu gancho, né, da tua fala ali, se tem uma coisa que eu não gosto, sabe o influenciador das causas sociais, né? Que compra uma cesta básica para dar para uma família, mas ele faz para postar no Instagram que tá fazendo aquilo ali, para mostrar e tal. Assim, cara, faça, ajude, né? Não precisa se mostrar. Eu fico pé com essas pessoas. E você sabe, Juliano, que às vezes a gente tem que cuidar muito, porque quando nós fazemos algo para alguém, eu aprendi isso na ONG. Acho que vale compartilhar. Quando a gente chega num local para fazer o bem para alguém e a gente já se coloca numa posição de dar alguma coisa, já estabeleceu uma superioridade. Eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. Isso é solidariedade, será? Dizer para o outro que ele precisa da minha ajuda? Então, quando a gente fala de pobreza, de voluntariado, eu acredito muito numa lógica assim, ó, que tem aquelas realidades que são urgentes e que tem que sanar, que a pessoa está morrendo de fome. Mas a gente tem que dedicar tempo e esforço também, e isso é muito difícil. Conseguir pessoas que queiram deixar de ganhar um pouco mais para dedicar horas do seu tempo numa iniciativa que vai fazer transformação de realidade, para que a pessoa não precise mais depender de uma doação, mas que para ela mesma consiga ir atrás e comprar. Então, quando a gente pensa de promover a dignidade de uma pessoa, doar, ele pode ser um momentâneo, mas a gente tem que trabalhar em causas que vão ajudar que a pessoa consiga ser protagonista da sua vida. E aí sim a gente vai estar ajudando de verdade, porque senão pode ter um risco muito grande de que, disfarçado de solidariedade, na verdade está um desejo de mostrar que eu sou melhor que o outro, que eu posso e o outro não pode. Às vezes, talvez nunca nos perguntamos sobre isso, né? Tanto que quando eu chego numa realidade e que eu posso, né, e eu já fiz isso outras vezes, né, quando fala assim: "Ah, vamos fazer uma doação para tal lugar". Eu fiz isso esse ano, não vou dizer o nome de onde e tal, mas: "Ah, vamos fazer uma doação para tal lugar". Aí eu cheguei e falei assim: "Eu não gostaria de chegar como a pessoa que está doando. Eu vou ir com uma roupa diferente, eu quero só ficar no meio das pessoas. Eu quero estar com elas". Por quê?
porque eu tinha um interesse de fazer um trabalho depois de continuidade de presença com essas pessoas. Então, se o primeiro contato que eu tivesse com elas já fosse: "Olha, você tem e eu não tenho", acabou a ajuda. A ajuda passa por caminhar junto. Será que eles não têm condição de saber o que é melhor para eles, nós que temos que dizer? Isso já tem uma superioridade. Às vezes não é que a pessoa não saiba o que ela precisa, mas ela não tem suporte, infraestrutura e força o suficiente para colocar em prática, né. Então acho que olhar para a pobreza, olhar para essa solidariedade, é entender que aquele que talvez eu julgo que precisa, ele não está numa condição abaixo de mim. Ele tem que estar numa condição que sabe tanto quanto eu só tenho uma possibilidade que talvez ele não tenha. Ok, vamos para o bloco 5, né, onde a gente vai fazer o nosso ping-pong de dono, tá? Eu vou, é mesmo ping-pong, eu jogo a bolinha daqui, você me responde lá e nós vamos aqui no meio aí de uma meia dúzia de perguntas, beleza? Pode ser? Pode. Tá começando o ping-pong de dono. Servir é Doar-se por amor. uma pessoa que te inspira, Minha avó. um valor que nunca pode faltar, Honestidade. um aprendizado da vida missionária. A simplicidade pode trazer muita felicidade. Tecnologia e fé podem caminhar juntos? Com certeza, como diz um papa, 2 asas, né, que nos levam para o céu. Um lugar que marcou a sua história, Juiz de Fora. um sonho que ainda deseja realizar. Ser mais livre ainda interiormente para ir onde Deus quiser que eu vá. Deus representa Amor, misericórdia, um olhar de quem me conhece e me aceita como eu sou. Pessoal, nós vamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Vamos passar para o último bloco aqui, onde eu vou pedir para a irmã passar dicas e conselhos, né, irmã? Talvez a gente relembre algumas coisas que a gente já conversou aqui no nosso episódio, mas já lembrando, né, para você seguir o nosso canal, não deixa de seguir o nosso canal. Vou deixar também aqui na descrição do nosso episódio os links da irmã ali, Instagram e tudo mais, né? Então sigam ela lá também. Irmã, como que alguém pode descobrir o seu verdadeiro propósito de vida? Exige autoconhecimento. E para isso, talvez precise de ajuda de outra pessoa. Eu acredito e confio muito. Alguém com capacidade de uma escuta qualificada, uma escuta ativa, que está atento à sua realidade, que olha para você com esse desejo sincero de te pegar na mão no sentido de te ajudar a ver coisas que talvez você não consegue enxergar. E porque às vezes a gente está imerso em uma situação que a gente não consegue se dar conta. Mas uma pessoa de fora pode nos ajudar a perceber: "Olha, mas você percebeu isso que você falou? Você viu isso que você disse que deu brilho nos olhos? Será que o caminho não é por aqui?". Então eu acredito muito numa ajuda de alguém que favorece esse autoconhecimento. Por quê? A gente vai ser feliz onde a gente encontrar a nossa verdadeira vocação. Para você, qual que é a importância de dedicar tempo para espiritualidade no meio dessa correria que é o nosso dia a dia? Antes de você responder, a gente tem, eu busco fazer o devocional. Então, eu busco fazer jejum semanal, busco fazer o devocional, né? Eu tenho um colega de sala ali que é o Wagner, que ele também, ele é muito, né, muito espiritualista, assim, muito religioso também. Ele faz, né, por vezes, a gente tá ali tocando uns louvores, né? A gente incomoda os vizinhos na casa aqui, coloca bem alto e tal, né? Então, porque e eu já falei em outros episódios, assim, o fato de eu estar próximo a Deus faz com que eu seja uma pessoa melhor, né? Eu vejo que as leis, né, da Bíblia, elas refletem muito nas leis né, do mundo, vamos dizer assim, né? Então eu vejo que há essa importância, e eu participo das quartas-feiras, onde a gente tem o nosso grupo de casais, onde a gente faz as orações, né? Devido às vezes a alguns compromissos, como eu dou aula à noite, eu não consigo estar em todos, mas eu
tô sempre buscando, né, porque eu vejo que isso dali me dá um norte, assim, né, me põe na linha. Porque eu já andei nesse mundão aí, eu não sou dos mais santos, né, não é à toa, né, que eu abandonei a batina, vamos dizer assim, né. Mas eu vejo que a espiritualidade ela me dá esse trilho, né. E para você, no teu ponto de vista, qual que é a importância de dedicar tempo à espiritualidade? Posso contar uma historinha que eu ouvi, não sei se é verdadeira, tá? Mas ela me ajuda muito. Diz que num convento tinha uma irmã que falou para a madre dela assim: irmã, eu posso diminuir o tempo da oração porque não está dando tempo de fazer todos os serviços. Diz que a madre virou para ela e falou assim: não está dando tempo? Não, irmã, não tá. Não tá dando tempo de varrer. Tem que varrer ali o pátio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tá bom, então agora você dobra o tempo da sua oração. Ou seja, ela queria que a madre falasse: tudo bem, diminui, né? A madre não fez isso. Ela falou: dobra o tempo da sua oração. Com isso, o que eu quero dizer? Às vezes, se a gente está sem a espiritualidade, corre o risco a gente estar perdendo muito tempo com coisas que de fato não são importantes, nem essenciais para nós. A espiritualidade, poder ter um momento que você para e de fato tem esse encontro consigo mesmo no mais profundo, porque é isso, a espiritualidade é isso. Quanto mais eu me encontro, mais eu encontro Deus, quanto mais eu encontro Deus, mais eu me encontro. Então, ela nos dá um eixo, nos dá um caminho, é esse trilho que você disse. E às vezes a gente se perde. Eu acredito assim, já viu aquela história que quando às vezes você está atrasado, você vai sair correndo, tal, 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 dá mais coisa errada do que certo? Tá atrasado? Vai com calma, porque pode ser pior ainda, você ir muito rápido. Então, a espiritualidade, ela tem essa força de nos colocar naquilo que é importante. E a gente se dá conta, assim, pensar, né? Talvez a gente está trabalhando muito por algo que não vai levar a lugar nenhum. E essa correria, às vezes, é por causa disso. Porque a gente não parou para olhar bem. Nós fazemos uma vez por ano um retiro de silêncio de 7 dias, Juliana. Lá no seminário a gente fazia isso daí também. Só que não era uma vez por ano, era a cada 4 meses e era um final de semana, assim, a gente começava no sábado e ia até domingo, assim, ó. E era silêncio total, a gente só podia falar na hora que estava cantando ou fazendo as orações, né. Certo. E aí eu saía com a Bíblia lá no seminário, e graças a Deus o seminário era enorme. Saía caminhar, pegava a minha Bíblia e saía ler Bíblia pelo canto, né. E nem é nas horas das refeições. E desliga a internet, desliga tudo. Eu vou te dizer assim, ó, na hora desses retiros a gente vê quanto tempo a gente tem. Porque diminuiu o tempo que eu estava no celular, diminuiu o tempo que a gente perdeu durante o dia. Aí sobra tempo para ler livro, sobra tempo para pensar na vida, sobra tempo de se colocar no eixo. Então a espiritualidade é essa que sim nos ajuda e talvez por isso está tudo tão corrido, porque está faltando esse tempo de parar e ver onde mesmo que eu preciso dedicar tempo, né. Eu lembrei de uma história assim, ó, que tem um muro, né, e em cima daquele muro tem um homem. Do lado tá Deus, chamando ele: "Venha, pule para o lado de cá". E do outro lado tá o diabo, né, bem sentado, encostado numa árvore, assim, bem de boas, tranquilão. E o homem em cima daquele muro, né, daí ele olha para um lado, Deus desesperado: "Venha, pule para o meu lado". E o diabão bem aí, bem tranquilo. Até que o homem se inquieta, assim, ele pergunta para o diabo: "Tá, diabo, mas por que que tu não tá expressando, né, não tá nem aí, cara?". Daí o diabo olha bem para ele, assim, e fala assim, ó: "Porque quem tá em cima do muro já tá do meu lado". Né. Então dedite um pouco os tempos de Deus, né. Ô Juliano, você já viu aquele livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Já que você falou nele? Não, inclusive não. Olha, ele tá um pouco na moda agora, eu até recomendo, tá, a leitura. Deixa eu anotar como é que é o nome do livro? Ele é religioso, tá, católico, não é, né. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz.
É um autor muito antigo que era católico também, então é uma reedição, né, não é uma algo agora. Então era uma forma dele espalhar o cristianismo. Ele e o Tolkien, que são dos autores que eles juntos ali pensavam O Senhor dos Anéis, que são biografias também católicas para falar de Deus, por incrível que pareça, né. Então, esse livro, ele traz é muito interessante, tem que ter uma perspectiva, de atenção na leitura, porque é um diabo experiente que está ensinando um aprendiz, que é o sobrinho dele, a como ele ganhar as almas, como ganhar as pessoas, né. Então ele vai dando escreve como que cartas a esse seu sobrinho, recomendando, ensinando, falando da experiência dele. E aí, claro, né, ali no livro, quem é o inimigo do diabo? É Deus. Então, quando ele fala inimigo, você tem que imaginar que, na verdade, ali é Deus que ele está falando, então tem que ter atenção. Mas aí, teve uma carta que ele escreveu para o sobrinho, que ele diz assim, de quase que ele perdeu um ateu, que já era ateu há 20 anos, o diabo experiente contando. Que ele percebeu que aquele ateu estava fazendo uma leitura que estava desencadeando um pensamento que poderia mudar a ideia dele para ele acreditar no inimigo, no caso, para acreditar em Deus, né. Então, que ele tinha que conseguir tirar ele dessa leitura, para que ele não chegasse de fato a perder esse rapaz, né. Então ele começou a sugerir, por pensamento, né, sugerir, eh vai, você acho que melhor você parar para você comer agora, porque você deve estar com fome, sugerindo no pensamento. E ele, o diabo fala, provavelmente o inimigo estava fazendo o contrário do outro lado, né, que ele não consegue saber a comunicação de Deus e ele, né. Provavelmente o inimigo estava falando: "Não, fica, isso é importante, você precisa parar para ler". E aí o diabo experiente fala que ele sugeriu uma outra coisa. Realmente é importante, para agora, para você voltar depois quando você tiver já saciado e tudo, quando você não tiver com fome e tal. E aí então esse rapaz levanta e para a leitura. E nessa hora, o diabo experiente vai dizer assim, que ele pega e começa a colocar várias distrações no caminho desse rapaz, para ele esquecer dessa leitura que ele estava fazendo, para ele não voltar nessa leitura. E o que que eu quero dizer com isso então? Às vezes, né, essas distrações que vão surgindo no dia por causa da correria, por causa de um momento de parada, é o que faz talvez a gente não encontrar aquilo que de fato faz sentido para nós, né. Mas vale a pena, tá. Já anotei o no Fica aí a dica, o conselho. irmã, hoje a gente vê, muita influência, né, principalmente em cima dos jovens. Eu tenho 2 pequenos ali em casa ali, e eu às vezes não, eu sou bem chato em cima com eles, assim, porque a gente tem muitas influências. Eu vejo que muitos já, jovens adultos aí, agem e têm determinados comportamentos devido a influências que tiveram, né, devido a tudo que a gente vive hoje no nosso mundo aí. E eu vejo que o caminho, para uma, seja para uma igreja, seja, né, para vamos dizer assim, para missa, para o culto, né, se não surgir dos pais, né, essa orientação desde jovem, dificilmente lá na frente, né, a não ser que for pela tragédia, né, tem aquela, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né. Sim. Eu sei em família, às vezes eles brincam, né, num tom de zoeira, assim, né, que a gente tá indo na igreja e tudo mais, mas quando eles estão, né, com o pé dentro do hospital, a primeira coisa que eles falam: "Ai, meu Deus", né? É mais ou menos assim, né? Não é? Mas pensando nessa galera dos jovens, né? Que conselho que você daria aí pra galera mais jovem, que sente às vezes o chamado religioso, mas que tem medo às vezes de seguir o caminho, né? Você comentou, né? A tua família, né? Era contra e tudo mais. Que conselho você daria aí pra essa galera?
eu vou dizer aquilo que o bispo dizia lá: não tenham medo, porque a vida faz sentido quando a gente vive ela onde nós deveríamos estar. A gente é feliz quando a gente está onde deveria estar. Não faz sentido viver uma vida para atender uma expectativa de uma outra pessoa ou de outras pessoas. Nós não seremos felizes e nem nós vamos fazer outras pessoas felizes ao nosso redor. Se a gente quer estar bem e fazer outras pessoas bem, tenha coragem de descobrir qual é o seu lugar e enfrente isso para estar no seu lugar. Não tenha medo, não importa se tem questão financeira, né, envolvida, não importa, acredita que Deus ele tem algo dentro que ele pode convidar cada pessoa para esse plenamente ser feliz. Esse chamado, Deus não vai chamar a gente para ser infeliz, eu acredito nisso. E esse não quer dizer de ser freira, ser padre. Eu estou dizendo que também ser freira e ser padre, mas eu estou dizendo realizar aquilo do mais profundo do seu ser, que você sente que tem algo. Busque ajuda, busque alguém para partilhar, alguém que é importante assim para você, que você confia, que você sabe que está disposto a estar junto contigo, né? Busque alguém, às vezes até um padre mesmo, uma irmã, alguém que você sabe que vai ter essa escuta para te ajudar e não tenha medo de colocar o seu sonho em prática, porque depois vai chegar no fim da vida e aí, às vezes, aquelas pessoas que tanto fizeram que você fizesse uma opção não vão estar mais perto. E foi você que viveu a vida e vai olhar para trás e vai dizer assim: poxa vida, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter feito aquilo. Então não perca tempo, vá em busca daquilo que você sente que é seu chamado, peça ajuda de outras pessoas e não tenha medo de enfrentar, mesmo que seja algo louco para as pessoas, como eu fiz, né? Ou talvez que ninguém vai compreender naquele momento. Mas tenha uma certeza dentro do seu coração, siga em frente. Bom, nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Se a gente deixar aqui, a gente vai longe, né? Para a gente encerrar, né, já quero agradecer a tua participação aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também vão se inspirar na sua história. Talvez muitas pessoas que estão assistindo sabiam quem era você, mas não conheciam um pouquinho aí, né, da sua história. E para a gente encerrar aí, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Busque viver o seu dia fazendo aquilo que te faz feliz, estando com as pessoas que você gosta, que você ama, expresse isso para elas e sempre partilhe com outros que talvez não são do seu círculo de amizade, nem estão próximos de você, porque isso, pode ter certeza, faz a gente pessoas muito mais felizes e muito melhores. Não viva uma vida só pensando em si mesmo ou buscar só as suas coisas, isso não traz tanta felicidade, sabe? O egoísmo, o individualismo, ele leva a gente para um caminho que talvez vai surgir os vazios depois, que a gente vai tentar suprir de tantas formas, mas viva a sua vida partilhando com outras pessoas, sendo solidário, fazendo o bem, fazendo o mínimo, vivendo bem, vivendo com alegria, vivendo com satisfação o seu dia. Se esforce por isso. Eu sei que às vezes tem momentos que a gente não consegue, mas que isso seja uma verdadeira busca dentro de você, contando com essa orientação, né? Esse olhar de Deus que cuida de nós, que se interessa por nós, colocando as suas mãos. É, ele está sempre, né,